Saudações! Vamos falar aqui hoje sobre apatia. Sempre ouvimos falar sobre depressão e ansiedade. Mas para melhor compreendermos a apatia, vamos compreender o que é a depressão e o que é a ansiedade. A depressão, em princípio, é um mecanismo de defesa. Devemos perceber a depressão como uma fissura geológica em um caminho que existimos, o caminho da vida, filosoficamente falando. Quando tentamos por diversas vezes alcançar os nossos objetivos e fracassamos, vamos atingindo um estado emocional desagradável. Vamos passando a ter uma existência insuportável. Em muitas situações ela vai chegar a esse nível de se tornar insuportável pelo excesso de fracassos. Então a pessoa, ela planeja, executa e dá errado, planeja, executa e dá errado. Para que a nossa vida se torne menos insuportável, nós temos um mecanismo de defesa chamado depressão. Então aqui nós temos o caminho que seguimos e de repente esse caminho abre uma fissura, uma depressão geológica. E nós precisamos ter mais atenção para atravessarmos. E à medida que isso vai acontecendo, né, os fracassos vão acontecendo, essa depressão se torna maior. E aí sim, quando nós temos que nos esforçarmos para atravessar de um lado para o outro, nós costumamos atingir o estado de ansiedade. O estado de ansiedade é a necessidade de alcançarmos os nossos objetivos, os nossos propósitos, da forma mais rápida possível. E essa ansiedade ela é oriunda dessa depressão, pelo excesso de fracassos. Não é porque uma pessoa quer que uma coisa aconteça rápido, que um determinado período chegue logo, que ela tem ansiedade. A ansiedade ela tem um fator muito importante, que é o medo. O medo do fracasso, que surge na depressão. De tantos erros, de tantos fracassos, a pessoa passa a querer alcançar as coisas mais rápido. Porque mais rápido, em tese, a possibilidade de insucesso é menor. Então as pessoas elas começam a entender que, poxa, está dando certo aqui, que termine tudo agora para que eu não fracasse novamente. Então, a grande base da ansiedade é o medo. Então, não é porque uma pessoa quer que uma coisa se realize rápido que ela é uma pessoa ansiosa. Isso é comum nas pessoas. Nós queremos desfrutar das coisas que almejamos da forma mais rápida possível. Se as coisas podem ser adiantadas, nós devemos adiantar, sim. Isso é eficiência. Você tem o prazo de 1 ano, você pode fazer em 4 meses, tem possibilidade para isso, sem adoecer, sem se arriscar, faça. Isso não é ansiedade, isso é eficiência. Agora, quando é por medo, sim, é uma ansiedade. E quando aparece a apatia? Essa ausência de emoção, que as pessoas vão dizer é frieza. Não, não é frieza, é o estado de apatia. E comumente ele vai acontecer quando a pessoa consegue superar um estado de depressão. Posteriormente, o estado de ansiedade também, que acaba retornando para a depressão mais profunda. O caminho é esse, depressão, ansiedade, depressão, que vai se aprofundando, se tornando cada vez mais forte. Quando a pessoa consegue superar essa depressão, ou até mesmo no período da ansiedade, ela consegue superar isso, ela consegue o estado de apatia. Porque aquelas coisas que atribulavam já não atribulam mais. Então a apatia, em princípio, é um sucesso. Mas quando essa apatia ela acontece devido à necessidade de coexistir com o meio, com situações que não podem ser mudadas de fato, e a pessoa compreende isso, e isso começa a se ampliar excessivamente na vida, na vida da pessoa, ela tem que se ater a determinadas questões. Então a pessoa ela está em um trabalho que gera depressão, que gerou ansiedade,
Ela não quer ficar ali, mas ela precisa, porque ela precisa de se sustentar. Mas ela não tem como prever quando ela vai sair. Então é um meio que para ela atualmente é dito, um meio tóxico. A pessoa vive em uma cidade que ela não gosta, ela vive em um estado, um país que ela não gosta, ela convive com pessoas que ela não gosta, ela está em uma casa com pessoas, ou até sozinha, que ela não gosta. Ela tem um estilo de vida que ela não gosta, mas não é porque ela não tenha lutado para sair, que ela não saiba como sair. Ela não pode por diversos fatores. Comumente, isso implica elementos financeiros, né? A grande base é isso. Então a pessoa ela tem que trabalhar para se sustentar. Ela não consegue se mudar de um lugar porque ela não tem condições financeiras, ela não consegue mudar de profissão, enfim. Então isso, quando começa a abarcar todos os setores da vida de uma pessoa, pode gerar problemas. Então ela tem que se ater para que ela não caia em uma depressão. Então o grande pulo do gato é a pessoa entender que ela vive em uma cidade, tem um trabalho que ela não gosta. E aí, de repente, ela diz, vou fazer uma viagem. E aí ela começa a ter medos. Não vai valer a pena? Será que não vai acontecer? Ela tem preguiça, porque ela se adaptou a viver na apatia. Ela tem medo de sentir fortes emoções. Então aí sim, a apatia se torna um problema. Tão perigoso quanto a depressão e a ansiedade. Portanto, esse estado de apatia é um estado provisório de superação a problemas ambientais e que a pessoa tem que se policiar constantemente. No entanto, quando esse estado de sobrevivência, de apatia em relação ao meio, a condições específicas que a pessoa não pode superar naquele momento, começa a dar nessa pessoa desânimo e medo de fazer coisas diferentes, até mesmo uma possibilidade. Vamos imaginar uma pessoa que tem um trabalho que causou todos os problemas de depressão, ansiedade, ela criou um estado de apatia para coexistir e de repente ela tem uma oportunidade de um trabalho em uma outra cidade e ela tem medo. Porque ali ela se estabilizou. Então isso sim se torna um problema. A apatia ela se torna um breque na vida da pessoa. A apatia é simplesmente não ser movido mais pelas emoções de um meio que sempre atribulou a pessoa. No entanto, isso não implica que não há emoções, não há reações. Então também tem que haver um grande cuidado, porque a pessoa pode se tornar uma panela de pressão, em algum momento explodir. Então é um estado provisório, que de fato é o único caminho, em tese saudável em princípio, para coexistir com problemas que são difíceis de serem mudados por diversos fatores, comumente fatores financeiros. Então, quem tem esse estado e tem medo de sair dele, é bom que tenha mais atenção. Procure um profissional, medite sobre o que está acontecendo, por que tem medo de uma novidade que aparenta ser boa. Às vezes algumas pessoas falam, não faço demais, não vai dar certo, se der errado eu vou me decepcionar, eu estou gostando de ficar aqui assim sem sentir nada, porque até então o que a pessoa sentia em termos de emoção eram emoções negativas. Então ela tem medo de sentir essas emoções. Então há necessidade de atenção, se a apatia está sendo eficiente para sobrevivência ou se ela está se tornando também um problema. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui hoje. Espero que tenha ajudado. Um grande abraço.